Existe uma categoria especial de almas neste planeta que carrega uma marca divina invisível, mas inconfundível. São os ungidos, seres que vieram à Terra com uma missão específica e uma proteção celestial que poucos compreendem verdadeiramente. Essas almas não escolheram estar aqui por acaso. Foram enviadas com um propósito maior, uma responsabilidade sagrada de elevar a vibração do planeta e servir como faróis de luz em tempos de escuridão. Mas aqui está algo que muitos não percebem. Quanto mais intensa a luz que esses seres irradiam, mais violenta tende a ser a reação das sombras ao seu redor. É como se a própria presença deles incomodasse forças que preferem permanecer ocultas na escuridão. Pessoas que nunca demonstraram interesse por eles, de repente, se sentem compelidas a atacar, criticar ou tentar diminuir sua luz. Entre esses, ungidos, há um grupo ainda mais especial, os anjos da Terra. Estes não são apenas almas evoluídas, mas verdadeiros guerreiros espirituais disfarçados de pessoas comuns. Eles podem parecer gentis, pacientes e até vulneráveis aos olhos desatentos, mas carregam dentro de si uma força divina que os conecta diretamente às esferas superiores. O que muitos não sabem é que mexer com um anjo da Terra é mexer com forças cósmicas que operam além da compreensão humana comum, e as consequências dessa ignorância podem ser mais profundas do que qualquer um imagina. A proteção que envolve os anjos da Terra não é algo que você possa ver com os olhos físicos, mas é mais real do que qualquer escudo material que possa imaginar. Quando alguém decide atacar, prejudicar ou tentar diminuir um desses seres especiais, ativa automaticamente uma rede de proteção cósmica que opera em dimensões que a mente humana comum mal consegue conceber. Imagine por um momento que cada anjo da Terra está conectado a uma central de comando celestial, onde cada movimento contra eles é registrado e catalogado. Não estou falando de punição ou vingança divina no sentido tradicional, mas de uma resposta natural do universo que busca manter o equilíbrio e proteger aqueles que servem à luz. Quando alguém direciona energia negativa contra um anjo da Terra, essa energia não simplesmente desaparece no éter. Ela cria ondas invisíveis que se propagam através das dimensões espirituais, ativando mecanismos de proteção que foram estabelecidos muito antes dessas almas encarnarem neste plano. É como se o próprio tecido da realidade se reorganizasse para neutralizar a ameaça. O que torna isso ainda mais extraordinário é que os próprios anjos da Terra frequentemente não têm consciência total dessa proteção. Eles podem sentir uma sensação de segurança inexplicável, uma confiança interior que não conseguem explicar racionalmente, mas raramente compreendem a magnitude das forças que operam em seu favor. As consequências para aqueles que tentam prejudicá-los não são imediatas ou óbvias, o que leva muitas pessoas a acreditar que podem continuar seus ataques sem repercussões. Mas o universo opera em seus próprios tempos, e a justiça cósmica tem uma precisão que supera qualquer sistema de justiça humano. Essas consequências se manifestam de formas sutis, mas profundas. Oportunidades que deveriam surgir simplesmente não aparecem. Relacionamentos que pareciam sólidos começam a se desfazer sem motivo aparente. Projetos que estavam fluindo encontram obstáculos inexplicáveis. É como se a própria sorte da pessoa começasse a trabalhar contra ela. Mas talvez o mais impressionante seja como essa proteção não apenas defende os anjos da Terra, mas também os fortalece. Cada ataque direcionado a eles, cada tentativa de diminuir sua luz, paradoxalmente adiciona mais poder à sua presença espiritual. É como se o universo transformasse a energia negativa em combustível para sua evolução. E aqui chegamos a uma das ironias mais fascinantes do mundo espiritual. Os ataques direcionados aos anjos da Terra não os enfraquecem, mas os fortalecem de maneiras que desafiam toda a lógica humana convencional. É como se cada tentativa de prejudicá-los fosse combustível puro sendo derramado no fogo de sua evolução espiritual. Quando alguém direciona energia negativa contra um anjo da Terra, essa energia passa por uma transformação alquímica instantânea.
O que era destinado a destruir torna-se matéria-prima para crescimento. O que era pensado para diminuir sua luz acaba amplificando seu brilho espiritual de forma exponencial. Pense nisso. Enquanto pessoas comuns podem ser devastadas por ataques, críticas ou traições, os anjos da terra têm uma capacidade quase sobrenatural de extrair sabedoria e força dessas experiências. Eles não apenas sobrevivem aos ataques, eles evoluem através deles. Cada adversidade se torna um degrau em sua escalada espiritual. Essa transformação não acontece porque eles são masoquistas espirituais que gostam do sofrimento. Acontece porque sua conexão com as dimensões superiores permite que processem a dor de forma completamente diferente. Onde outros veem destruição, eles veem oportunidade de crescimento. Onde outros sentem raiva, eles encontram compaixão, até mesmo por seus agressores. O processo é fascinante de observar. Um anjo da terra pode passar por uma traição devastadora e, em questão de semanas ou meses, emerge da experiência com uma sabedoria mais profunda, uma paz interior mais sólida e uma compreensão da natureza humana que poucos possuem. É como se cada ferida se transformasse em uma janela para dimensões mais altas de consciência. Mas aqui está o que realmente intriga. Aqueles que tentam prejudicar os anjos da terra frequentemente testemunham essa transformação e ficam perturbados por ela. Esperavam ver a pessoa quebrada, diminuída, derrotada. Em vez disso, observam alguém que emergiu ainda mais luminoso, mais sábio, mais conectado com seu propósito divino. Essa realidade cria uma frustração crescente nos agressores que percebem que seus esforços não apenas falharam, mas inadvertidamente contribuíram para o fortalecimento daqueles que tentavam destruir. É uma lição cósmica sobre a futilidade de tentar extinguir uma luz que é alimentada pela própria escuridão direcionada contra ela. Para compreender verdadeiramente o que acontece quando alguém ataca um anjo da terra, precisamos falar sobre algo que a ciência moderna está apenas começando a aceitar: o poder da energia vibracional. Cada ser humano opera em uma frequência específica, e os anjos da terra vibram em frequências extraordinariamente altas, tão altas que criam campos energéticos protetores naturais ao seu redor. Imagine a diferença entre uma estação de rádio AM e uma FM de alta qualidade. A energia de um anjo da terra opera como uma transmissão em alta definição espiritual, enquanto a negatividade direcionada contra eles funciona como interferência de baixa frequência. E aqui está o que acontece quando frequências baixas tentam impactar frequências altas. Elas são automaticamente repelidas ou transformadas. Quando alguém envia raiva, inveja, malícia ou qualquer forma de energia destrutiva na direção de um anjo da terra, essa energia encontra um campo vibracional que simplesmente não consegue penetrar. É como tentar quebrar um diamante com uma pedra comum. A energia inferior não tem densidade suficiente para afetar a estrutura superior. Mas o que é ainda mais impressionante é que essa energia negativa não simplesmente desaparece. Ela ricocheia de volta para sua fonte com uma força amplificada. É como gritar em um cânion e ouvir seu eco retornando muito mais alto do que sua voz original. A pessoa que enviou a negatividade recebe de volta sua própria energia, multiplicada pela diferença vibracional entre ela e o anjo da terra. Esse fenômeno cria um escudo protetor invisível, mas completamente eficaz. Os anjos da terra raramente precisam se defender ativamente, porque sua própria presença energética já é uma defesa. Eles podem permanecer em paz, mantendo sua gentileza e compaixão, sabendo que sua alta vibração os protege naturalmente. O que torna isso ainda mais fascinante é que quanto mais pura e elevada for a intenção do anjo da terra, mais poderoso se torna esse escudo protetor. Eles não precisam desenvolver uma personalidade dura ou agressiva para se proteger. Na verdade, quanto mais suaves e amorosos eles permanecem, mais impenetráveis se tornam para energias de baixa vibração. Para aqueles que tentam atacá-los, a experiência pode ser desconcertante. Eles direcionam sua pior energia contra o anjo da terra,
e descobrem que não apenas falharam em causar dano, mas também criaram turbulência em suas próprias vidas. É como tentar sujar algo que tem a propriedade de transformar toda sujeira em luz pura. Essa é a verdadeira força dos anjos da terra. Eles não vencem através de conflito, mas através da própria pureza de sua energia vibracional. Aqui chegamos a um dos aspectos mais mal compreendidos sobre os anjos da terra: sua capacidade de perdoar. Muitas pessoas interpretam erroneamente essa capacidade como sinal de fraqueza, ingenuidade ou falta de discernimento. Não poderiam estar mais enganadas. O perdão de um anjo da terra é uma das manifestações mais poderosas de força espiritual que existe. Quando um anjo da terra perdoa, ele não está dizendo que o que aconteceu foi aceitável. Ele não está fingindo que a traição, o ataque ou a injustiça não ocorreu. O que ele está fazendo é liberando a energia tóxica que poderia contaminá-lo se mantivesse ressentimento ou desejo de vingança. É um ato de autopurificação espiritual, não de submissão. Mas, e este é um mas crucial, perdoar não significa esquecer. Os anjos da terra têm uma memória espiritual excepcional. Eles lembram exatamente quem são as pessoas ao seu redor, que escolhas elas fazem, como se comportam quando pensam que ninguém as observa. Eles perdoam, mas estabelecem limites claros e definitivos. Essa combinação de perdão com discernimento aguçado confunde profundamente aqueles que tentaram prejudicá-los. Esperavam encontrar amargura, desejo de retaliação ou pelo menos uma porta aberta para a manipulação futura. Em vez disso, encontram uma pessoa em paz consigo mesma, mas que claramente redefiniu os limites da relação. É aqui que muitos cometem um erro fatal. Interpretam a gentileza e o perdão do anjo da terra como uma segunda chance para mais manipulação ou abuso. Pensam que podem continuar seus padrões destrutivos porque a pessoa sempre perdoa mesmo. Essa interpretação revela uma compreensão completamente superficial da natureza espiritual avançada. Um anjo da terra pode perdoar sua traição e, ao mesmo tempo, nunca mais confiar completamente em você. Pode tratar você com cortesia e respeito, mas manter uma distância emocional que protege sua energia. Pode desejar sinceramente seu bem-estar espiritual, enquanto remove você de círculos íntimos de confiança. Essa atitude desconcerta aqueles que esperavam drama, confronto ou pelo menos alguma reação emocional intensa. O que encontram é uma serenidade que os faz questionar suas próprias motivações e comportamentos. É como se a própria paz do anjo da terra servisse como um espelho, refletindo de volta as sombras não resolvidas de quem tentou prejudicá-lo. O verdadeiro poder está no fato de que essa resposta não é calculada ou estratégica. É simplesmente a manifestação natural de uma consciência que opera em frequências superiores de amor e sabedoria. E então acontece algo que deixa todos perplexos. As situações que pareciam desfavoráveis aos anjos da terra se revertem com uma velocidade que desafia qualquer explicação lógica. É como se o próprio universo interviesse diretamente para corrigir injustiças e reequilibrar as energias envolvidas. Você já observou como algumas pessoas conseguem transformar os piores cenários em oportunidades extraordinárias? Com os anjos da terra, isso não é apenas sorte ou habilidade pessoal. É a manifestação de uma sincronicidade cósmica que opera quando alguém está alinhado com propósitos superiores. Portas que pareciam definitivamente fechadas se abrem. Soluções que pareciam impossíveis surgem de lugares inesperados, mas o que realmente impressiona é a velocidade dessas reversões. Enquanto pessoas comuns podem levar anos para se recuperar de um golpe significativo, os anjos da terra frequentemente veem suas situações se transformarem em questão de semanas ou até dias. É como se tivessem acesso a uma linha direta com as forças que orquestram os eventos terrestres. Aqueles que tentaram prejudicá-los assistem a essas reversões com uma mistura de espanto e crescente desconforto. Esperavam ver consequências duradouras de seus ataques. Em vez disso, testemunham um anjo da terra não apenas se recuperando,
mas prosperando de maneiras que superam sua situação anterior. É como se cada obstáculo colocado em seu caminho tivesse sido transformado em uma catapulta para níveis mais altos de realização. O mais intrigante é que essas viradas frequentemente envolvem a intervenção de pessoas completamente desconhecidas ou circunstâncias que pareciam totalmente desconectadas da situação original. É como se uma rede invisível de apoio se ativasse automaticamente sempre que um anjo da terra precisasse de assistência. Enquanto isso, aqueles que orquestraram os ataques começam a perceber que suas próprias situações estão se complicando de maneiras inexplicáveis. Planos que pareciam bem estruturados começam a desmoronar. Relacionamentos que consideravam sólidos mostram rachaduras. Oportunidades que tinham como certas simplesmente evaporam. É fascinante observar como eles frequentemente criam suas próprias armadilhas. Na tentativa de prejudicar o anjo da terra, fazem escolhas e tomam atitudes que inevitavelmente se voltam contra eles. É como se o universo permitisse que se enforcassem com a própria corda, usando sua energia negativa como material para tecer sua própria teia de consequências. O que torna tudo isso ainda mais notável é que os anjos da terra raramente se envolvem ativamente nessas reversões. Eles simplesmente continuam focados em seu propósito, mantendo sua vibração alta e permitem que as forças cósmicas façam o trabalho de reequilíbrio. É uma demonstração impressionante de confiança nas leis universais de justiça e harmonia. Agora vamos falar sobre um fenômeno que poucos compreendem completamente: o efeito espelho que envolve os anjos da terra. Quando alguém direciona energia negativa contra eles, essa energia não apenas retorna à sua fonte, ela volta amplificada e transformada, criando um espelho perfeito das intenções originais do agressor. Imagine um espelho cósmico que não apenas reflete sua imagem, mas também seus pensamentos, emoções e intenções mais profundas. Quando você envia inveja, essa inveja retorna multiplicada. Quando projeta raiva, recebe de volta uma tempestade de conflitos em sua própria vida. Quando tenta manipular, encontra-se sendo manipulado por circunstâncias que parecem conspirar contra você. O que torna esse efeito ainda mais poderoso é sua precisão cirúrgica. A energia que retorna não é uma punição aleatória, mas uma correspondência exata com a qualidade e intensidade do que foi enviado. Se alguém tentou destruir a reputação de um anjo da terra através de fofocas, descobrirá que sua própria reputação começa a ser questionada de maneiras inesperadas. Essa lei de causa e efeito opera com uma velocidade que surpreende até mesmo observadores experientes em questões espirituais. Diferente do karma tradicional, que pode levar vidas inteiras para se manifestar, a proteção dos anjos da terra ativa retornos quase instantâneos. É como se existisse um sistema de justiça expressa, operando especificamente para proteger esses seres especiais. O mais fascinante é que esse efeito espelho não se limita a devolver energia negativa. Ele também ensina. Cada pessoa que tenta prejudicar um anjo da terra recebe de volta exatamente a experiência necessária para compreender o que infligiu em outro. É uma forma de educação cósmica que força o crescimento através da experiência direta. Aqueles que enviaram traição experimentam traições inesperadas. Quem tentou isolá-los socialmente encontra-se gradualmente isolado. Quem projetou suas inseguranças tem suas próprias vulnerabilidades expostas de maneiras que não podem mais ignorar. É uma justiça que opera não através de punição, mas através de compreensão forçada. O que deixa muitos perplexos é que os próprios anjos da terra frequentemente demonstram compaixão genuína por aqueles que estão passando por essas experiências de retorno. Eles reconhecem o efeito espelho em ação e, em vez de sentir satisfação pela vingança cósmica, frequentemente sentem empatia pelo crescimento doloroso que seus antigos agressores estão experimentando. Essa resposta compassiva apenas amplifica ainda mais sua proteção divina, criando um ciclo onde sua elevação espiritual continuamente fortalece os mecanismos cósmicos que os defendem. É uma demonstração perfeita de como o amor e a sabedoria, quando genuinamente cultivados,
se tornam as defesas mais poderosas que existem. Um dos erros mais perigosos que alguém pode cometer é interpretar a calma externa de um anjo da terra como sinal de fraqueza ou passividade. Essa tranquilidade serena que caracteriza esses seres não é resultado de falta de força, mas de um poder tão profundo e bem integrado que não precisa se manifestar através de demonstrações externas dramáticas. Pense na diferença entre um lago tempestuoso e as águas profundas do oceano. Na superfície, o lago pode parecer mais impressionante com suas ondas e turbulência, mas é nas profundezas silenciosas do oceano que reside o verdadeiro poder. Os anjos da terra operam como essas águas profundas. Sua força é silenciosa, mas imensamente poderosa. Essa calma exterior frequentemente engana pessoas que estão acostumadas com personalidades mais reativas e emocionalmente voláteis. Elas veem a gentileza, a paciência e a aparente disponibilidade para o diálogo e interpretam erroneamente essas qualidades como sinais de que podem continuar seus comportamentos abusivos sem consequências. O que essas pessoas não percebem é que a paciência de um anjo da terra tem limites muito específicos e bem definidos. Enquanto demonstram uma tolerância extraordinária para comportamentos inconscientes ou erros honestos, eles têm uma percepção aguçada para detectar intenções maliciosas ou padrões repetitivos de manipulação. Quando esses limites são finalmente cruzados, a resposta não vem na forma de explosões emocionais ou confrontos dramáticos. Em vez disso, algo muito mais definitivo acontece. Uma decisão silenciosa é tomada. É como se uma porta se fechasse suavemente, mas de forma completamente irreversível. Essa decisão raramente é comunicada através de palavras ou confrontos diretos. Em vez disso, manifesta-se através de uma mudança sutil, mas inconfundível na energia da relação. O anjo da terra pode continuar sendo cortês e respeitoso, mas uma barreira invisível foi erguida. O acesso aos níveis mais profundos de sua confiança, amizade ou colaboração simplesmente deixa de existir. O que torna essa resposta ainda mais poderosa é sua natureza final. Enquanto pessoas mais impulsivas podem explodir e depois se reconciliar, quando um anjo da terra toma uma decisão dessa natureza, ela é geralmente permanente. Eles não fazem ameaças ou ultimatos dramáticos. Eles simplesmente redefinem silenciosamente os parâmetros da relação. Aqueles que provocaram essa resposta frequentemente ficam confusos pela ausência de drama ou conflito aberto. Esperavam uma reação emocional que poderiam manipular ou uma discussão que poderiam vencer através de argumentação. Em vez disso, encontram-se diante de uma serenidade inabalável, que paradoxalmente é mais final do que qualquer explosão de raiva poderia ser. É uma lição poderosa sobre a verdadeira natureza da força espiritual. Às vezes, o poder mais impressionante é aquele que nunca precisa ser exibido. Aqui chegamos a uma das manifestações mais autodestrutivas que alguém pode direcionar contra um anjo da terra: o ciúme e a inveja. Essas emoções tóxicas funcionam como veneno que, ironicamente, prejudica muito mais quem as sente do que aqueles contra quem são direcionadas. Quando se trata de anjos da terra, essa dinâmica se intensifica exponencialmente. O ciúme direcionado a um anjo da terra é particularmente destrutivo porque frequentemente surge de uma percepção inconsciente de sua luz especial. As pessoas sentem algo diferente neles, uma paz, uma sabedoria, uma conexão com algo maior, mas em vez de se inspirarem por essa qualidade, algumas escolhem o caminho da inveja. É como odiar o sol por brilhar, quando você escolheu permanecer na escuridão. O que essas pessoas não compreendem é que a inveja é uma emoção que literalmente devora quem a hospeda. Enquanto se concentram obsessivamente no que percebem como vantagens ou bênçãos do anjo da terra, estão simultaneamente bloqueando sua própria capacidade de receber abundância. É como fechar todas as janelas da casa e depois reclamar da falta de luz. A inveja cria um ciclo vicioso de autossabotagem. A pessoa invejosa torna-se tão focada em diminuir ou atacar o anjo da terra que negligencia completamente seu próprio
crescimento e oportunidades. Enquanto gasta energia tentando extinguir a luz de outro, sua própria chama interior vai se apagando gradualmente. O mais impressionante é observar como a frequência elevada dos anjos da Terra permanece completamente inalterada por essas energias destrutivas. É como se existisse uma barreira natural que impede a inveja de tocá-los verdadeiramente. Eles podem perceber a energia negativa sendo direcionada contra eles, mas ela simplesmente não consegue penetrar seu campo energético positivo. Enquanto isso, aqueles consumidos pela inveja começam a experimentar uma deterioração gradual em suas próprias vidas. Relacionamentos se tornam mais difíceis porque a energia tóxica que carregam afeta todas suas interações. Oportunidades escapam porque sua vibração baixa não ressoa com experiências positivas. É como se criassem sua própria tempestade pessoal e depois se perguntassem por que está sempre chovendo em suas vidas. O mais trágico é que essa autodestruição é completamente desnecessária. Os anjos da Terra não são competidores. Eles são facilitadores. Sua presença no mundo existe para elevar todos ao seu redor, não para diminuir alguém. A luz que irradiam é inclusiva, não exclusiva. Mas a inveja cega as pessoas para essa verdade, fazendo-as lutar contra exatamente aquilo que poderia ajudá-las a crescer. É uma lição poderosa sobre como nossas próprias escolhas emocionais determinam nossa experiência de vida. Enquanto alguns escolhem se inspirar pela luz dos anjos da Terra e crescer junto com ela, outros escolhem o caminho da inveja e, inadvertidamente, constroem suas próprias prisões espirituais. Um dos fenômenos mais reveladores que acontece ao redor dos anjos da Terra é como eles se tornam alvos das projeções das inseguranças não resolvidas de outras pessoas. É como se sua própria presença servisse como um espelho que reflete de volta as sombras que outros prefeririam manter ocultas, criando uma reação de desconforto que muitos não conseguem processar adequadamente. Quando alguém está lutando com suas próprias inseguranças profundas, medo do abandono, sensação de inadequação, terror de não ser amado, a presença serena e segura de um anjo da Terra pode se tornar insuportável. Em vez de usar essa oportunidade para crescimento pessoal, algumas pessoas escolhem atacar o espelho, em vez de olhar para o que ele está refletindo. Essas projeções se manifestam de formas previsíveis. A pessoa insegura pode acusar o anjo da Terra de arrogância, quando na verdade está lidando com seus próprios sentimentos de inferioridade. Pode projetar motivos manipulativos, onde existe apenas autenticidade, porque sua própria tendência à manipulação a impede de reconhecer genuinidade quando a vê. O que torna essa dinâmica particularmente destrutiva é que, ao projetar suas inseguranças, a pessoa está essencialmente rejeitando a própria cura que o anjo da Terra poderia facilitar. É como empurrar para longe exatamente o remédio que poderia aliviar sua dor interior. Em vez de permitir que a luz do anjo da Terra ilumine seus pontos cegos, escolhem atacar essa luz para manter suas sombras intactas. Mas aqui está o que essas pessoas não percebem. Suas projeções inevitavelmente retornam para elas multiplicadas. Quando você projeta insegurança, o universo conspira para criar situações que forçam você a confrontar exatamente essas inseguranças que tentou evitar. É como se a própria realidade se reorganizasse para oferecer lições de autoconhecimento através de experiências diretas. Os anjos da Terra, por sua vez, frequentemente reconhecem essas projeções pelo que realmente são: gritos de socorro disfarçados de ataques. Sua resposta típica não é defensiva, mas compassiva. Eles podem estabelecer limites claros para proteger sua própria energia, mas raramente respondem com a mesma energia negativa que recebem. Essa resposta compassiva frequentemente intensifica a frustração daqueles que estão projetando, porque não conseguem provocar a reação emocional que esperavam. É como tentar iniciar uma briga com alguém que responde com serenidade. A própria calma da pessoa se torna um espelho ainda mais claro de sua própria agitação interior. O ciclo se completa quando a pessoa que projeta suas inseguranças
começa a experimentar o retorno dessa energia em sua própria vida. Medos que projetou nos outros começam a se manifestar em suas próprias experiências. Inseguranças que tentou atribuir ao anjo da terra emergem com força total em suas próprias circunstâncias. É uma educação cósmica profunda sobre a responsabilidade pessoal e o poder da projeção psicológica. Uma das confusões mais perigosas que alguém pode fazer é interpretar a paciência extraordinária de um anjo da terra como permissão para comportamentos abusivos ou desrespeitosos. Essa paciência não é sinal de fraqueza ou falta de discernimento. É a manifestação de uma sabedoria profunda que compreende a natureza temporária de todas as experiências humanas. Os anjos da terra possuem uma perspectiva ampliada que lhes permite ver além dos dramas imediatos e das turbulências emocionais que consomem a maioria das pessoas. Eles entendem que comportamentos destrutivos frequentemente surgem de dor não processada, e sua paciência inicial é uma forma de dar espaço para que a pessoa encontre seu caminho de volta à luz. Mas existe uma diferença fundamental entre paciência e permissividade. Enquanto a paciência oferece tempo e espaço para crescimento, ela não significa tolerância infinita para padrões destrutivos. Os anjos da terra observam, avaliam e, silenciosamente, chegam a conclusões sobre as pessoas ao seu redor. Durante esse período de observação paciente, algo extraordinário acontece. O anjo da terra está se elevando. Cada experiência, cada teste de sua paciência, cada oportunidade de praticar compaixão diante da adversidade, os eleva para frequências ainda mais altas de consciência. É como se estivessem usando o tempo da paciência para fortalecer suas próprias asas espirituais. Quando finalmente decidem que chegaram ao limite de sua tolerância, algo notável acontece. Eles simplesmente se elevam além do alcance daqueles que abusaram de sua paciência. Não há drama, confronto ou necessidade de explicações elaboradas. Eles ascendem energeticamente para um nível onde a negatividade anterior simplesmente não consegue mais tocá-los. Aqueles que interpretaram erroneamente sua paciência como fraqueza descobrem-se repentinamente falando com o vazio. O anjo da terra não desapareceu fisicamente, mas energeticamente se tornou inacessível. É como tentar alcançar alguém que subiu para o alto de uma montanha enquanto você permaneceu no vale. Essa elevação não é vingança ou punição, é evolução natural. O anjo da terra simplesmente cresceu além do ponto onde interações tóxicas são possíveis ou necessárias. Eles estabelecem novos limites, não através de confronto, mas através de transformação pessoal, que os coloca em uma frequência incompatível com energias destrutivas. Para aqueles que ficaram para trás, a experiência pode ser profundamente desconcertante. Esperavam poder continuar seus padrões indefinidamente, aproveitando-se da paciência aparentemente infinita. Em vez disso, descobrem que essa paciência era, na verdade, um período de carência que permitiu ao anjo da terra se preparar para seu próximo nível de existência. As tentativas de manipular um anjo da terra produzem um resultado completamente oposto ao pretendido. Em vez de controlá-los, os manipuladores inadvertidamente expõem suas próprias fraquezas e inseguranças mais profundas. É como tentar usar um espelho para atacar alguém. Tudo que você consegue é mostrar sua própria imagem distorcida pela raiva e pela necessidade de controle. Os anjos da terra possuem uma intuição espiritual tão desenvolvida que conseguem perceber tentativas de manipulação muito antes que elas se manifestem completamente. Eles sentem a energia de controle se aproximando, como um animal selvagem sente uma tempestade chegando. Essa percepção aguçada lhes permite responder não com reatividade, mas com um desapego sereno, que frustra completamente os planos manipulativos. Quando alguém tenta manipular um anjo da terra usando culpa, eles respondem com compaixão genuína, mas sem assumir responsabilidade por sentimentos que não criaram. Quando tentam usar medo como ferramenta de controle, encontram alguém cuja conexão com dimensões superiores transcende medos baseados em ilusões terrenas. Quando usam raiva para intimidar,
descobrem que estão gritando para alguém que permanece em paz profunda. Essa resposta desapegada força o manipulador a intensificar suas táticas, e é aqui que começam a se expor verdadeiramente. Como suas estratégias habituais não funcionam, eles começam a revelar aspectos mais desesperados de sua personalidade. A máscara de controle cai, revelando o medo profundo, a insegurança devastadora e a necessidade desesperada de validação, que impulsiona seu comportamento manipulativo. O mais fascinante é que os anjos da Terra frequentemente respondem a essas revelações com ainda mais compaixão, reconhecendo a dor profunda que motiva tentativas de controle. Mas essa compaixão vem acompanhada de limites cristalinos e uma recusa gentil, mas firme, de participar dos jogos emocionais propostos. Essa combinação de compaixão com limites firmes cria uma situação impossível para o manipulador. Eles não conseguem provocar culpa porque encontram genuína compreensão. Não conseguem criar drama porque encontram serenidade inabalável. Não conseguem estabelecer controle porque encontram alguém que já está em total controle de si mesmo. A frustração crescente do manipulador frequentemente leva a uma escalada que termina em exposição pública de seus comportamentos. Em sua desesperação para conseguir alguma reação, eles frequentemente cruzam linhas que tornam suas intenções óbvias para todos ao redor. É como se o próprio universo conspirasse para revelar sua verdadeira natureza para qualquer pessoa que ainda tivesse dúvidas. Enquanto isso, o anjo da Terra permanece centrado, observando com tristeza genuína, mas sem se deixar arrastar para o drama. Sua resposta final é frequentemente um afastamento gentil, mas definitivo, deixando o manipulador confrontando as consequências de suas próprias escolhas e a realidade de sua exposição. Chegamos ao aspecto mais poderoso da proteção que envolve os anjos da Terra, seu alinhamento com o tempo divino. Enquanto a maioria das pessoas opera dentro dos limites do tempo linear humano, preocupando-se com cronogramas imediatos e resultados instantâneos, os anjos da Terra estão sincronizados com ritmos cósmicos muito mais amplos e profundos. Esse alinhamento com o tempo divino não é algo que eles desenvolvem conscientemente. É uma característica inerente de sua natureza espiritual. Eles sentem intuitivamente quando é hora de agir e quando é hora de esperar, quando é momento de falar e quando o silêncio é mais poderoso. Essa sintonia os coloca em fluxo perfeito com as correntes invisíveis que movem os eventos universais. Quando alguém tenta interferir com o caminho de um anjo da Terra, seja através de obstáculos deliberados, sabotagem ou tentativas de desviar sua atenção de seu propósito, está essencialmente tentando lutar contra forças cósmicas muito maiores do que qualquer vontade individual. É como tentar parar um rio com as mãos nuas. Você pode criar turbulência temporária, mas a água sempre encontra seu caminho. O que torna essa interferência particularmente contraproducente é que ela desalinha completamente quem a perpetra dos próprios ritmos naturais do universo. Enquanto gastam energia tentando obstruir o fluxo divino, perdem completamente a sintonia com suas próprias oportunidades e sincronicidades. É como sair da estrada principal para tentar bloquear o tráfego e, no processo, perder completamente seu próprio destino. Os anjos da Terra, por outro lado, raramente se preocupam com esses obstáculos temporários. Sua confiança no tempo divino é tão profunda que eles sabem que qualquer interferência externa será naturalmente corrigida pelo próprio universo. Eles podem ajustar seu curso conforme necessário, mas nunca perdem de vista seu destino final. Essa confiança inabalável frustra profundamente aqueles que tentam desviá-los de seu caminho. Esperavam ver ansiedade, desesperação ou pelo menos alguma reação emocional intensa aos obstáculos criados. Em vez disso, encontram uma serenidade que sugere acesso a informações e recursos que eles não conseguem compreender. E então, algo extraordinário acontece. O tempo divino se manifesta de formas que deixam todos perplexos. Portas que pareciam definitivamente fechadas se abrem no momento exato. Pessoas certas aparecem nas circunstâncias perfeitas.
Oportunidades surgem de direções completamente inesperadas. É como assistir a uma orquestração cósmica onde cada nota se alinha perfeitamente para criar uma sinfonia de sincronicidades. Enquanto isso, aqueles que tentaram interferir descobrem que perderam completamente seu próprio alinhamento temporal. Oportunidades que eram suas passam despercebidas. Timing que era crucial é perdido. Relacionamentos que dependiam de sincronização se desfazem. É como se, ao tentar sabotar o tempo divino de outro, tivessem perdido acesso ao seu próprio tempo sagrado. E assim, chegamos à verdade fundamental que permeia toda esta jornada de compreensão. Os anjos da Terra não são protegidos apenas por forças terrestres ou humanas, mas por uma rede de proteção cósmica que opera além da compreensão da consciência comum. Essa proteção não é privilégio ou favorecimento divino. É a resposta natural do universo àqueles que escolheram servir à luz e à evolução da consciência planetária. Cada tentativa de prejudicar, diminuir ou obstruir um anjo da Terra não apenas falha em seus objetivos, mas também ensina lições profundas sobre as leis universais que governam toda a existência. Essas leis não operam por punição ou recompensa no sentido humano, mas através de um sistema de equilíbrio energético que mantém a harmonia cósmica. As consequências inevitáveis para aqueles que atacam os ungidos não são vingança divina, mas educação cósmica. O universo oferece experiências diretas que forçam o crescimento e a compreensão, mesmo quando essa educação vem através de caminhos difíceis. É como se cada ação contra um anjo da Terra fosse uma oportunidade para aprender sobre a verdadeira natureza da realidade espiritual. Mas talvez a lição mais importante seja esta: a evolução dos anjos da Terra é imparável. Cada obstáculo se torna combustível para seu crescimento. Cada ataque se transforma em força adicional. Cada tentativa de diminuir sua luz apenas amplifica seu brilho espiritual. Eles estão em uma jornada de ascensão que transcende qualquer interferência humana. Para aqueles que reconhecem essa verdade e escolhem se alinhar com a luz, em vez de lutar contra ela, existe uma oportunidade extraordinária. Os anjos da Terra não são figuras distantes ou inacessíveis. Eles estão aqui para facilitar a elevação de toda a humanidade. Sua presença no planeta é um convite para que outros também despertem para sua própria natureza divina. A comunidade espiritual está crescendo rapidamente, unindo pessoas que reconhecem essas verdades e escolhem viver em alinhamento com princípios superiores. É um movimento imparável de consciências que estão despertando para sua verdadeira natureza e propósito. O convite está aberto. A escolha é sempre individual. Mas uma coisa é certa: a luz continuará brilhando, os anjos da Terra continuarão evoluindo, e a transformação planetária seguirá seu curso divino, protegida por forças que transcendem qualquer tentativa humana de interferência.